Neste lugar. A paz do Senhor, queridos. Podem se sentar. Glória a Jesus. Nós estamos felizes, eu e o pastor João Lúcio, de estarmos aqui. Bendito seja o Senhor. Foi o tempo dele nos reunir, não é isso? E eu fico mais feliz ainda quando eu sei o que está rolando lá fora. E eu vejo que você, jovem, fez a sua escolha. A vida é feita de escolhas. E vocês escolheram a melhor parte. Isso é um consolo para o nosso coração, que já caminhamos com o Senhor há algum tempo. E é tão bom quando a gente vê o jovem entendendo que a vida é feita de escolhas e escolhendo a boa parte. Escolhendo se nutrir do Senhor, se alimentar do Senhor. Isso realmente é encorajador para nós. Feche os seus olhos, aquiete o seu coração, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Ó Deus, nós ansiamos te ouvir. Que o nosso coração e os nossos olhos sejam fixos em Ti e somente em Ti. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam desobstruídos e a nossa mente receba a revelação da Tua palavra. Nós não queremos ser ouvintes apenas, mas precisamos nos tornar praticantes da Tua verdade. Ajuda-nos, ensina-nos e marca a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia no texto base, João capítulo 4. O texto de onde se originou o tema desse congresso, verdadeiro adorador. Mas nós vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 4, e nós vamos ler a partir do 1º verso. O Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto do poço. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, que pedes de beber a mim, como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, mulher samaritana? Judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos até aí. Pode. Eu pensei que você estava de pé, gente. Desculpa, pode se sentar. Quando a gente lê esse texto, e o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria, não é uma necessidade geográfica. Os judeus tinham tanta birra dos samaritanos que eles escolhiam atravessar o Rio Jordão e ir pelo norte, pelo território da
Transjordânia. Era o caminho mais longo, era o caminho mais complicado, mas era esse o caminho que os judeus normalmente faziam para ir da Judéia para a Galiléia, porque Samaria está entre os dois territórios. Então eles davam a volta para não precisar de passar em território samaritano. Tamanha era a birra que os judeus tinham com os samaritanos. Por que eles tinham essa birra com os samaritanos? Muitos motivos, mas o principal deles era que os judeus não consideravam, era como se a gente considerasse um povo que conheceu a Deus, mas se apartou dele e começou a praticar todo tipo de torpeza e adaptar a fé. É mais ou menos isso que eles tinham. Então era considerado como se fosse um ex-judeu, alguém que deixou de adorar a Deus para adorar a si mesmo e desenvolveu práticas particulares. A gente vê isso por aí hoje, não vê? Mas os judeus ortodoxos, sérios, desprezavam. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. E a gente acabou de ver que não era uma necessidade geográfica. Então qual era a necessidade? A necessidade é que tinha uma mulher para Jesus encontrar naquele poço. E era tão evidente isso, gente, que o texto também acabou de nos dizer que Jesus estava sozinho. Jesus nunca estava sozinho. Jesus sempre estava acompanhado dos seus discípulos, dos agregados, de gente querendo milagre. Sempre tinha uma multidão onde Jesus ia. E aí o texto diz que eles tinham ido à cidade para comprar comida. 12 para comprar comida para 13? Faz sentido para vocês? Dá a impressão para a gente que Jesus dispensou os discípulos, né? Vão comprar pão, cambada. Que até vocês receberem o Espírito Santo e entender o que está rolando aqui, a justiça própria de vocês, o judaísmo de vocês arraigado, e vocês ainda não conseguirem contemplar o que meu Pai quer fazer aqui nesse território, vai impedir a obra de Deus. Tanto é que quando você vai lendo o texto lá na frente, fala assim, que quando eles chegaram, os discípulos chegaram da cidade com a comida, estranharam de que ele estivesse falando com uma mulher samaritana. Então, se eles estivessem na julgada, Jesus não ia ter nem começado esse diálogo, porque certamente Pedro já ia ter pulado na frente, mestre, ela é samaritana, se toca. Pedro, sabichão, né? Sempre tinha uma opinião para dar. Mas Jesus afasta esses homens, porque ele tinha uma conversa para ser travada. E ele quebra todos os paradigmas. Ele estava tendo uma conversa com uma samaritana, ele estava tendo uma conversa com uma mulher. Mulher naquela época era considerado um produto de segunda categoria. Parênteses, isso nunca foi o propósito de Deus. Deus nunca criou a mulher como um adendo, uma segunda versão. Deus criou a mulher como uma resposta. Deus criou a mulher porque não era bom que o homem estivesse sozinho. Então Deus criou a mulher como solução de problemas, e não como uma segunda opção, não como um step. Criou a mulher com um papel forte, desenhado pela mão de Deus. Mas o declínio, o pecado, havia corrompido tudo, absolutamente tudo, inclusive como a mulher era vista. E a gente vê Jesus quebrando essa maldição sobre a mulher, na maneira como ele se relacionava com as mulheres do seu tempo. Que coisa linda, como Jesus, não foi o movimento feminista que resgatou a mulher, que resgatou a mulher foi Jesus Cristo. E aí Jesus está ali, conversando com uma mulher samaritana, e com uma mulher com uma fama duvidosa. Com uma mulher com uma fama duvidosa, porque o próximo passo dessa conversa, se a gente continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus confronta a mulher e fala, traz o seu marido. Ele já sabia, e ele se revela para aquela mulher. E o que me intriga nessa conversa é que Jesus se apresenta para essa mulher. Em tantas partes, Jesus perguntava. Aí o povo, não, Helena, eu estou adorando, Helena, eu estou adorando, e dança, e pula, e sapateia, e maravilha. Mas volta para casa, continua sendo um filho horrível. Continua mentindo, continua enganando, continua colando na prova. E você disse que você é um adorador? Não é não, neném. Não é não.
Você pode até pensar que é, mas não é. É poço. O entretenimento, você vem, abastece a sua alma, você só mudou de música, entendeu? Você tira o baragudum lá do carnaval e vem pro Deus é contigo e tal, mas o espírito é o mesmo. O que faz a gente ficar diferente não é o tipo de música. O que faz a gente ficar diferente é a fonte de água viva que é plantada dentro de nós, que gera mudança na vida como um todo, e não só quando a gente está na igreja. O poço do entretenimento, a gente vem, a gente se abastece, nossa alma gosta, nossos ouvidos gostam, nossos olhos gostam, a gente se diverte à beça. Uau, que legal, que culto bacana. Mas quando vem aquela pastora chata lá de Belo Horizonte, a doutora Helena Tanuri, quem é que teve a ideia de trazer essa mulher no comandante? Para falar assim que você tem que se arrepender dos seus pecados. Ah, essa história a gente não quer ouvir não. Muda a fita. Põe alguém para cantar aí. Poço. Só que o negócio é o seguinte, se você se sustenta com a água do poço, você sempre vai ter sede de novo. A água do poço dura um tempo. O entretenimento, seja no filme, seja na música, seja no cineminha, sei lá o que você faz para abastecer o seu lazer. O churrasco com os amigos. Você já notou que você faz, se diverte, é gostoso, mas depois você quer fazer de novo? Não mata a sede. É só por um tempo, é só por aquele momento. Você tira férias, mal está acabando essas férias, você já está pensando na outra. Não é assim? Saiu uma música boa, você já está pensando na próxima. Você sempre tem sede demais. Tem o poço das compras, né, mulherada? Aquele poção chamado shopping center. É o poção. Você vai lá e você compra, você tem 2 ombros, mas você tem 500 bolsas. 2 pés, mais 50 pares de sapato. E é uma sede que não se sacia. Você compra e quer comprar mais, mas na hora de dar oferta, aí você sai catando as moedinhas. Você deixa R$100 no salão de beleza, fácil. Pé, mão, escova, hidratação. Mas para dar R$100 de oferta, não vai rolar. Isso define se você é um adorador ou não. Quem adora a Deus, adora com tudo que tem, com tudo que é. Tem outros poços, tantos poços. Mas o mais sério deles é o poço da religião. Você vem na igreja, você cumpre todos os ritos que esperam de você, sua saia está no comprimento certo, o decote está com tapa-colo, mas a língua continua tendo veneno mortal. A mentira faz parte da vida. A fornicação está no namoro. Quando você está sozinho diante do computador, quem você realmente é vem à tona. Você é um adorador? Não. Jesus está confrontando o poço. Primeiro ele confronta o poço, ele diz: quem beber dessa água tornará a ter sede. E como a gente escolhe poço, gente? Porque o poço abastece a nossa alma. O poço mata a vontade na hora, o imediatismo. A gente quer agora, a gente quer satisfazer o nosso prazer agora. Esse imediatismo está nessa geração. É atrás da frase: você merece ser feliz. Deixa eu te dizer, no Evangelho de Jesus Cristo, a dor e a tristeza está no pacote. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quem promete um evangelho falso é o diabo. Sabe por quê? Porque ele não quer que você vá para o carnaval.
carnaval, não. Ele quer que você fique dentro da igreja, totalmente ignorante de quem você é em Deus. Presta atenção nisso. Se você coloca um dardo tranquilizante numa arma e atira num leão, ele deixa de ser leão? Mas ele vai agir como leão? Alguns tranquilizantes, o leão fica acordado, mas ele não tem força para se levantar. Ele vê tudo o que está acontecendo ao redor, o instinto dele está funcionando, mas ele não tem força para reagir, porque ele está anestesiado. O diabo não quer te levar para o mundo, o diabo quer te anestesiar dentro da igreja. Você é filho do leão da tribo de Judá, mas não presta para nada. É isso, é nesse lugar que o diabo quer pôr você. Você foi criado para ser um leão, mas é como um gatinho manso, porque fica abastecendo a sua alma dos seus desejos, anestesiado naquilo que você gosta de fazer. E é por isso que quando vem uma luta, uma tribulação, o diagnóstico difícil de uma doença, você quer chutar o balde. Mas Deus, eu estou na igreja, eu estou te servindo. Você só está fazendo número. Porque o Filho de Deus, que conhece a Deus, que teve o DNA modificado pelo sangue de Jesus, não considera a possibilidade de deixar esse Deus na hora da tribulação. Na hora da tribulação, é aí que você se abraça a Ele. Senhor, eu estou sucumbindo, a dor está tão forte, então eu vou me achegar ainda mais. É a sombra das suas asas que eu quero descansar. O poço da religião faz isso conosco. Era exatamente como eram os judeus. Eles eram religiosos, eles cumpriam a lei. Ninguém é melhor do que um judeu para cumprir a lei, gente. Ninguém. Nós não superamos eles. Tão excelentes em cumprir a lei, mas detestavam os samaritanos. Preconceituosos. Religiosos. E Jesus quebra esse paradigma e vai para Samaria. E não apenas se apresenta essa mulher, ele ficou 2 dias entre os samaritanos. Mudou a vida deles. E nós estamos aqui, gente, para ser isso, agentes de transformação. Em espírito e em verdade. O que é isso? Vocês entendem o que é em espírito e em verdade? A essência de Deus deve ser a essência da nossa adoração. Por isso que Jesus fala no verso 24: Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito. A essência de Deus plantada em nós, essa é a essência do verdadeiro adorador. Então, primeira coisa, você precisa nascer de novo. Não existem adoradores que não nasceram de novo. Não existem adoradores sem ter o selo do Espírito Santo. E esse Espírito que habita em nós, é exatamente isso que Jesus falou: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte a jorrar dentro de nós para a vida eterna é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, gente, ele não se manifesta só nos dons. Ah, como nós amamos os dons do Espírito, como nós amamos falar em línguas, como nós amamos os cânticos espirituais, como nós amamos a profecia. Mas, gente, eu tenho andado confusa. Quando eu observo gente rodopiando na igreja, gente que fala em línguas, gente que está na unção, mas gente que não tem caráter. Como pode o Espírito Santo de Deus não fazer a obra completa? Vocês acham que ele é incompetente? Ineficiente? É claro que não. Ele é o Espírito Santo de Deus, a chama que nos acende e nos transforma e queima tudo que não presta em nós.
Eu não estou dizendo que a gente é perfeito. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas não dá para coexistir uma pessoa sem caráter, voluntariamente mentirosa, que não seja pontual, que não honre os seus compromissos, e depois vem para a igreja e cai no poder e fala em línguas. Eu estou confusa. Deus, o que é isso? É algum problema no seu Espírito Santo? Não, isso não é o meu espírito, isso é catarse emocional. Nós somos movidos pelo Espírito ou nós somos dominados pelas nossas emoções? É completamente diferente. A obra do Espírito é eficaz, é transformadora, é inquestionável, é poderosa. Mas o povo do mundo vem, entra na igreja, vê aqui dentro 1000 manifestações, e quando a gente sai para fora, gente, sabe aquela história que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele diz assim: naquele grande dia, muitos virão até mim e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. A obra de Deus foi feita, gente? E ouvirão: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Essa palavra é para nós, crente pentecostal e neopentecostais. Porque os reformados não expelem demônio. Quem expele demônio é pentecostal. Então é possível a gente fazer a obra de Deus e não ser conhecido por Deus? É. Deus usa mula, Deus usa pedra, mas dura coisa é ser usado por Deus e não ser aprovado por Ele. O Senhor está fazendo uma convocação. Os olhos dele estão sobre a terra, e Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Jesus usou esse nome porque tem verdadeiro, então tem falso também. Se tem verdadeiro, é porque tem falso. E você, quem é? Em espírito. Você só vai adorar genuinamente se o Espírito de Deus habita em você. E não apenas os dons do Espírito se manifestam, mas o fruto do Espírito se manifesta. Se fala muito dos dons e pouco do fruto. O fruto do Espírito é amor. Será que nós somos o povo mais amoroso da terra? A gente é entre a gente, não é? Poxa, eu cheguei aqui agora, fui cercada de amor. A gente nunca se viu. Vocês já sentiram isso? A gente nunca se viu, se encontrou, mas a gente conversa um pouquinho, parece que a gente é amigo a vida toda. Isso o povo de Deus tem, coisa linda isso. Ó, o Espírito Santo que habita aqui, me cola em você que tem o Espírito Santo. Imediatamente você sente uma conexão pelo Espírito, não é isso? Mas será que nós temos isso com o povo que mais precisa do amor de Deus? Será que nós estamos dispostos a passar por Samaria? Será que nós estamos dispostos a amar aquele que não tem nada para nos oferecer? Será que nós estamos dispostos a amar os diferentes de nós? Porque a gente já coloca, né? Se entra o cara com tatuagem, com piercing, a gente fala: quem ama Jesus? Às vezes é um cara com tatuagem e com piercing, mas com o coração cheio de amor, quebrantado, que tem sido transformado. Não estou fazendo apologia aqui a tatuagem e piercing, mas eu estou dizendo que Deus nos viu antes de nós sermos totalmente transformados, e nos amou antes que nós merecêssemos esse amor. E quer saber, hoje a gente segue Jesus, ama Jesus, mas a gente continua não merecendo esse amor.
Porque eu não tenho tatuagem nem piercing. Mas eu tenho outras áreas de vulnerabilidade na minha vida com as quais eu tenho que lutar todo santo dia, para minha carne não prevalecer. O materialzinho que precisa da disciplina do Espírito todo santo dia. Se julga melhor do que o outro, só porque o seu pecado é diferente? Olha a saia da irmã, misericórdia, e olha a sua língua grande, misericórdia. Tem algumas partes da Bíblia, parece que a gente riscou. Tira a trave do teu olho. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Ama o teu próximo. Ama o teu inimigo. E ore por aquele que vos persegue. Fruto do Espírito, amor, paz. Será que a gente tem paz? Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Pavio longo. Longanimidade. Qualquer coisinha o barraqueiro desce. Vocês é que sabem aí as brigas que já rolaram aí no meio, né? Arreda pra lá, fulano. Não quero sentar perto de fulano, não. Quem marcou esse lugar aqui? Ai, que luta, vamos embora dessa igreja. Alegria. Alegria. Alegria é um estado de espírito. Uma confiança que Deus está no controle. Domínio próprio. Tem gente que não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Sapeca ele, Jeová. Quando a gente pensa em domínio próprio, a gente pensa na bebida, a gente pensa no cigarro, a gente pensa na comida. Deveríamos, né? Porque crente não fuma, não bebe, mas come pra caramba. Tem um buffet lá em Belo Horizonte que se recusou a fazer festa para crente, porque só dá prejuízo. Isso é motivo de vergonha. Mas o domínio próprio, gente, também está conectado à qualidade das conversas que a gente tem. A Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito, lá em Efésios. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e cânticos e hinos espirituais, cantando e salmodiando a Deus no vosso coração, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai em Cristo Jesus nosso Senhor, sujeitando-vos uns aos outros. Olha como é que é ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Você vê isso, gente, quando você está bem, está alegre, chega numa turma, aí alguém fala: ficou sabendo? O que, fulano? Pastor fulano de tal caiu. Ai, sangue de Jesus tem poder mesmo? Caiu, filho. Adulterou. Aí o outro vem: pois é, já sabia disso, filho. Aquilo lá nunca me enganou. A outro fala assim: nossa, Deus, misericórdia, a mulher dele. A mulher dele está desesperada, né? Mas também, né, fala sério, não cuidou, né? E aí começa aquela conversa fiada, que nasceu no inferno. E quando você pensa que não, é a mesma coisa de alguém ter vindo e jogado um balde de vômito em você. Você estava bem, você estava feliz, até que alguém vem te contar uma notícia trágica, como se fosse uma coisa trivial. E quando você vê, você vai sucumbindo. Igual essa, e o Brasil, hein? Brasil não tem jeito não. E os caras, hein? Tudo corrupto. E aí o povo no carnaval, todo mundo dançando, olha lá. Quarta-feira, o país volta para a crise. É desse jeito. E essas palavras sobre a nossa nação, a gente vai profetizando: o país não tem jeito, o país não tem jeito. Nós somos a igreja do Senhor. Toma a sua posição. Se o Brasil está do jeito que está, a culpa é da igreja. Porque nós temos uma promessa.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A gente não quer se humilhar, a gente quer ser cabeça e não cauda. E orar, a gente lota os shows, mas as reuniões de oração ficam vazias. E me buscar, a gente busca o pop gospel, mas não busca Deus de madrugada. E se converter dos seus maus caminhos. Mude os seus hábitos, crente. Mude aquilo que você assiste, mude aquilo que você conversa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o Brasil não está sarado, a culpa é da igreja. A culpa é da igreja brasileira, que está como um leão adormecido, sedado pelo poder, sedado pelo desejo de autopromoção, sedado pelo sonho de aparecer na Globo. Nós temos que aparecer no inferno. É lá que nós temos que ser temidos. E vem a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei quanto a você, mas eu quero fazer parte desse exército. Adoradores em espírito, movidos pelo Espírito, que frutificam o Espírito, um caráter saudável, um caráter sarado, pessoas curadas para curar, restauradas para restaurar, alcançadas pelo amor genuíno para amar ao próximo. Em verdade significa, quem é a verdade, gente? Jesus é a verdade. E o que mais é a verdade? A palavra é a verdade. Então a verdadeira adoração, ela é em comunhão íntima com o Espírito de Deus, que nos transforma, gerando frutos em nós, e uma vida enxertada em Cristo, a verdade, e alicerçada na palavra, a verdade. Porque eu penso, não é o que você pensa, é o que a palavra diz. Eu tenho a impressão, não interessa a sua impressão, o que a palavra diz? Gente, a gente está tão... Agora a gente é cheio de opinião, cheio de teoria. Olha para a palavra é a verdade. O apóstolo Paulo nos preveniu: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Onde? Na verdade. Na verdade, que é a palavra. E aí sim, vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Desperta, igreja. Desperta, jovem. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Você é um leão. Mas será que você está sedado? Anestesiado pelo seu prazer? Pelas cobiças do seu coração? Aqui dentro da igreja você é uma pessoa, lá fora você é outra? Vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, eles não serão restritos a um espaço físico, eles não serão reduzidos às canções. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte que mata a sua sede e mata a sede de todo mundo que passar pelo seu caminho. Independente de quem essa pessoa seja. Se ela já é comprada pelo preço alto do sangue de Jesus, ou se ela ainda não tem a menor ideia de quem seja Deus. Nós como igreja estamos aqui para ser a resposta, para ser a solução. Desperta, leão. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. Ah, Senhor, nos dá um coração como o teu. Helena, sua palavra é muito pesada, é muito dura. Durante anos,
Eu fui uma jovem dentro da igreja, pensando que estava servindo a Deus. Eu me esforçava, sabe? Cantava no coral, fazia teatro, evangelismo nos hospitais. Eu ia pregar no cemitério no dia de finados. Eu tinha 14, 15 anos. O tempo passou e eu olhava para mim no espelho e pensava: eu sou joia, eu sou serva de Deus, eu sou filha. Eu comecei a me achar melhor. Minha Bíblia grande debaixo do braço. Eu ia para a igreja no domingo de manhã. Eu passava o final de semana dentro da igreja. E eu olhava para os bêbados, para as prostitutas no caminho da igreja e falava: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Confiada na minha justiça. E eu fiquei anos assim, confiada naquilo que eu fazia para Deus, como se Deus me devesse alguma coisa. E um dia tivemos um desentendimento. Eu já era recém-casada. Recém-casada não, já tinha algum tempo de casada, porque eu já tinha minha primeira filha. Devia ter uns 6 anos de casada. Eu estava na casa dos meus pais no domingo. Anos dentro da igreja. Eu entrei na igreja com 14 anos. Com 11 anos. Me converti aos 14 anos. E fui mãe aos 26 anos. Minha filha já tinha uns 2 anos de idade, então eu tinha uns 28 anos de idade. Quanto tempo na igreja? E a gente teve uma discussão familiar. Meu pai queria impedir que o João corrigisse a nossa filha mais velha. E ele interferiu. E eu fiquei furiosa com a intervenção do meu pai. E eu desacatei, desrespeitei o meu pai. E nós começamos a brigar e eu comecei a gritar e a agredir o meu pai com palavras. E a minha mãe chegou para mim e falou assim: Leninha, você não nasceu de novo. Eu queria voar na minha mãe de tanto ódio que me deu. Eu nasci de novo, sim, só não tenho sangue de barata. A frase ficou ecoando dias e dias dentro do meu coração e da minha mente. Você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. É como se o Espírito Santo acendesse a luz e mostrasse como é que estavam os quartos escuros do meu coração. Eu era a mesma Helena. Eu só tinha feito uma reforma externa, que a gente mesmo faz. Quando a gente vem para a igreja, nós somos dotados pelo próprio Deus de uma capacidade de adaptação. Você olha o meio que você está, e mesmo que inconscientemente, você se adapta. Você lê o código de ética daquele grupo, e para você não se sentir rejeitado, você se adequa. Você mesmo faz a obra, não é o Espírito Santo. É uma obra daqui para fora, é verniz, é aparência. É o que Jesus chamou de sepulcro caiado. Eu era um sepulcro caiado. Por fora branquinho, tudo certinho. A justiça. Mas na hora que balançava um pouquinho, ó, o que derramava? Fruto do Espírito? Não, fruto da carne. O DNA de um adorador? Não, o DNA de uma religiosa. E eu olhei para dentro de mim e falei: meu Deus, eu sou a mesma Helena. Tantos anos na igreja, meu Deus, eu sou a mesma Helena. Eu continuo invejosa, eu continuo mentirosa, eu continuo irritadiça, eu continuo irada, eu continuo vingativa, eu continuo fofoqueira. Tem misericórdia de mim, Deus. É por isso que eu estou exausta.
E Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Helena, está pesado, porque você está carregando a religião nas suas costas. E aprende de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Em mim não mora o orgulho, em mim não mora a arrogância, em mim não mora o desejo de ter razão. Quem entendeu o cristianismo sabe perder uma briga. Sabe perder uma briga gloriosamente. As porções do Cordeiro de Deus se manifestam. Ele é leão, mas ele é cordeiro. Meu Deus, como nós temos que aprender do Cordeiro de Deus. E Senhor, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Chega perto, anda comigo, cola em mim, e a minha vida vai passar para você. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem enxertados em mim, é a minha vida que vai dar vida para vocês. E vocês vão começar a dar fruto, não no próprio esforço, mas porque eu movo vocês. Eu estou em vocês. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu não sei como é que você está hoje na sua vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja lutando com todas as suas forças para se manter no caminho do Senhor. Talvez o seu desejo era estar agora no carnaval. Talvez você está aqui porque sua mãe te obrigou. Seu pai te obrigou. Eu quero te dizer, o mundo não tem nada pra gente, só miséria, só dor, só peso. Mas se você estiver na igreja e não estiver enxertado em Deus, aqui dentro também só tem miséria, dor e tristeza. Não é a religião, não é a instituição, é o relacionamento. Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus veio religar o homem caído com Deus Pai, reconciliar. Ele veio fazer reconciliação. Eu estava na igreja há anos, mas eu não tinha sido reconciliada. Eu estava na igreja há anos praticando a religião como um fardo, desejando desesperadamente ser aceita por ser boazinha. Quando a vida de Deus é enxertada em você, você vai para o seu propósito. E não tem nada que provoque mais alegria e plenitude do que vivermos para aquilo que fomos criados. Vivermos para a glória de Deus. É tudo que o diabo quer impedir que aconteça na sua vida. Ele não quer que você haja como o leão que você é. Então ele te anestesia, ele te ceda. Dentro da igreja ele te ceda. Você não tem força, você não tem ânimo, porque você está vivendo uma religião e não um relacionamento. Eu não posso terminar esse culto sem dar uma chance a você de recomeçar. Helena, mas eu sou líder. Eu também era. Eu também cantava no coral. Eu também tinha uma posição. O que vale a posição? Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu cantei no diante do trono. Eu nunca te conheci. Não interessa o que você faz, mas quem você é em Deus. Enquanto nós cantamos novamente essa canção, você que se achou,
Você que se ligou, você que entendeu. Você que, como eu, você concluiu, uau, é por isso que eu estou exausto. Eu estou tentando com a minha força. Eu não gasto tempo para nutrir o relacionamento. Eu estou gastando tempo para trabalhar para Deus. O trabalho para Deus, ele tem que vir como uma consequência de conhecermos a Deus. Vocês lembram do filho pródigo? Jesus mostrou 2 quadros naquela parábola. Aquele que havia dado as costas para o pai, para viver dissolutamente no mundo. E aquele que estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o pai. Não tinha intimidade com o pai. Não tinha relacionamento com o pai. Talvez você seja como o filho mais velho, como tantos anos eu fui. Eu estava na casa do pai. Honestamente, eu não estava querendo parecer uma coisa que eu não era, não. Eu estava tentando fazer a vontade de Deus honestamente. Mas quando sacudia, quando a máscara caía, era a mesma pessoa. Só o relacionamento com Deus nos modifica de dentro para fora. Se você deseja se achegar a Deus e falar, Senhor, eu quero mais, eu quero ir além. Eu não quero a religião apenas. Eu não quero ser só um frequentador da igreja. Eu não quero só trabalhar para o Senhor. Eu quero o seu DNA enxertado em mim. Eu quero que a vida que flui no Senhor flua em mim. Eu quero que a autoridade que emana do Senhor esteja sobre mim. Eu quero ser um leão sem anestesia. Eu quero cumprir a minha vocação. Eu quero. Você sabe o motivo que te trouxe aqui à frente. A sua circunstância. A sua luta, o seu vale. O seu quarto escuro. Só você conhece. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor agora, com as suas palavras. Feche os seus olhos, você está diante de Deus. A igreja, você que não está aqui, esteja orando por essas pessoas. Ninguém agora observando. Curva a sua fronte, igreja do Senhor, e ore por essas pessoas. E peça ao Senhor para marcar essas vidas definitivamente nessa noite. Coloque diante do Senhor, você que está aqui no altar. Coloque diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Senhor, quantas vezes, Deus, eu me senti melhor, me senti superior, me senti mais justo, me senti mais santo. Quantas vezes, Senhor, eu questionei o seu amor quando alguma coisa ruim me aconteceu, porque eu pensei que o Senhor merece, que eu mereço, que o Senhor me trate melhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu não consigo perceber os meus próprios erros tantas vezes, mas eu sou tão cruel com os erros dos outros. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu não consigo perdoar aquele que me feriu, aquele que me maltratou. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque o meu caráter precisa de transformação. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação, Senhor. Eu preciso ter um caráter reto, ajustado pelo teu prumo. Me perdoa, Senhor, pela mentira, pela maledicência, pela inveja, por esses pecados que não aparecem, mas que me separam do Senhor da mesma maneira que os pecados escandalosos. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu não tenho honrado os meus pais. Eu não tenho obedecido, eu não tenho honrado os meus pais. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela rebelião, pela obstinação, pela teimosia. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela maledicência, pela murmuração. Me perdoa, Senhor. Deus, toma as minhas feridas. Cura as minhas feridas. Eu quero receber esse amor restaurador. Eu quero fazer diferença nessa nação. Eu quero ser como o bom perfume de Cristo por onde eu passar, pela escola, pela universidade.
No meu trabalho, eu quero ser um exemplo, não apenas com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes, que eu faça diferença. Não, Senhor, eu não quero ser o santarrão, o superior. Eu quero ser cheio de amor. Eu quero derramar amor. Quando me sacudirem, eu quero derramar amor. Eu quero tratar o diferente de mim, Senhor, como o Senhor tratou aquela mulher samaritana, com honra, com respeito, com dignidade. Me ajuda, Senhor. Coloca o teu coração em mim. Sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Senhor. Igreja, vocês que estão sentados nos bancos, eu queria que vocês ficassem de pé. Estendesse as mãos para essas pessoas que estão aqui no altar e começasse a liberar sobre eles palavras de vida e restauração. Nós somos igreja do Senhor, e a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva, elas valem sobre aqueles que têm andado em obediência. Então estenda as suas mãos e comece a liberar palavras de bênção. Ó Deus, nós abençoamos nossos irmãos. Nós liberamos sobre eles a vida abundante que o Senhor reservou para todos nós. Deus, que toda religiosidade, que toda hipocrisia, que toda aparência de justiça caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor levante um exército de homens e mulheres comprometidos, aliançados, que se relacionam contigo. Enxerta na videira que é o Senhor esses homens e mulheres. Que a vida do Senhor seja liberada sobre eles, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo recomeço, quebrando todo o poder das trevas, todo engano, toda anestesia, toda falsa espiritualidade, arrancando todas as máscaras em nome de Jesus e trazendo a sua vida abundante. Ó Deus, levanta esses jovens como leões nessa geração, Deus, com corações de cordeiros, mas com a disposição e a força de um leão, em nome de Jesus. Tira todo o embaraço, toda anestesia, Senhor, em nome de Jesus. Que toda mentira do inferno caia por terra, em nome de Jesus. Pai, nós como tua igreja reunida nesse lugar, selamos esse momento na vida de cada jovem, de cada homem, de cada mulher. E pedimos, Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso professor. Nós queremos beber das suas águas, pois só tu tens as palavras de vida eterna e a fonte é o Senhor. Bebemos de ti nessa noite, Senhor, e como igreja nós dissemos que esses nossos irmãos estão liberados para avançar, para prosperar na jornada de seguir ao Senhor. Dê a eles a coragem para negar a si mesmos e para desejarem o que o Senhor deseja, para amarem o que o Senhor ama, para servirem o Senhor não apenas com seus feitos, mas adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e uma palavra de encorajamento. Podemos voltar para os nossos lugares. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Que você beba da fonte. Não se contente com os poços. Não se contente com aquilo que que abastece a sua alma apenas. Mas que você beba da fonte da água da vida. Amém, igreja? Foi uma alegria tão grande estar com vocês. Lá fora, vocês terão acesso ao nosso material. Trouxemos livros para abençoar o seu coração, vários títulos. E tem o mais novo lançamento, que é o Frases Agatanuri, Reflexões de Coração para Coração, que é um livro devocional. E eu espero que vocês adotem uma vida devocional. Adoração também significa devoção extrema. Então pare no seu dia para falar com Deus, para se relacionar com Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então, preparados amanhã,